no Sorrindo para a Vida, à tarde, nós tínhamos contado aqui o testemunho do Luiz Carlos, que estava sentadinho ali perto da câmera. Está ali ainda. Mais uma vez, Luiz, fica de pé. E dá um tchau bem grande para todo mundo te ver. Muito obrigado, Luiz. E eu tive muita pena ontem de que eu não estava com a cartinha do Luiz, mas hoje eu estou. O que aconteceu com esse homem? Ontem a Valdênia contava para nós, em parte, ele passou muito mal. E chegou no hospital nas últimas, provavelmente já sem sinais vitais. Os médicos correram ao encontro dele e fizeram de tudo para fazer com que ele voltasse à vida. Usaram todos os meios. Então nós estamos falando de oxigênio, nós estamos falando de desfibrilador, nós estamos falando de injeção de adrenalina, nós estamos falando de massagem cardíaca. E tudo que os médicos fizeram não foi possível para trazer aquele homem que está ali de volta à vida. Ele morreu. E colocaram lá no prontuário dele a hora da morte. E colocaram do que ele morreu. Morte súbita. Sempre um médico tem que sair e dar a notícia para os parentes que estão ali. E provavelmente entregaram aquela camiseta, aquela camisa de trabalho que a Valdênia trouxe ontem, com uma medalhinha das duas cruzes cortada, porque eles cortam tudo. Eles vêm com a tesoura, cortam para tirar da pessoa, cortar a medalha, o cordãozinho, e entregaram para a esposa dele, que em oração diante do Senhor, depois de ouvir dos médicos, que passaram mais de 15 minutos tentando fazer com que ele voltasse à vida. Então nós estamos falando de 15 minutos de um coração parado, sem oxigênio no cérebro. Os médicos haviam desistido porque a morte já tinha se estabelecido. E a sua esposa, diante da notícia, começa a rezar e pedir a Deus que cumpra na vida dele aquilo que ele acreditava e trazia sobre o peito, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E de repente o cenário lá dentro muda, porque o homem que estava morto voltou à vida. E aí esse homem que esteve morto trouxe para nós essa cartinha que diz assim: Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2023. Que ano? Esse ano. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui, está aqui, né, Luiz? E ele colocou uma palavra da Sagrada Escritura que saiu da boca do próprio Jesus, para que você veja que a palavra de Jesus não é parábola, não é historinha, não é maneira apenas de dizer, um modo figurado de falar. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são verdadeiras e se cumprem. E o Luiz colocou aqui um versículo que diz assim, Jesus falando: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E ele disse: obrigado, Senhor, por ter me devolvido a vida após 15 minutos que fiquei sem sinais vitais. Após os médicos terem desistido e me dado como morto. Mesmo depois de terem feito tudo o que tinham ao alcance da moderna e avançada medicina. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Obrigado, Senhor, eu também te amo. Luiz Carlos Gomes. E aqui embaixo, em letrinhas pretas, está escrito assim:
morte súbita, abortada. Porque quando Jesus entra na cena, é a morte que morre. Diante de Jesus, até a morte se prostra. Por isso que esta palavra nos mostra o que acontece com uma pessoa que se une a Deus. Mas nós sabemos, meus queridos, que todos nós vamos morrer um dia. Então, o Senhor não vai evitar a nossa passagem nesse mundo indefinidamente. Você pode perguntar, eu conheci tanta gente de fé que partiu para junto de Deus, porque o Senhor quis escolher esta pessoa, porque o Senhor viu que era a hora propícia para levá-la, porque talvez se ela tivesse continuado os seus dias nesse mundo, ela perdesse a salvação eterna dela. Você não gostaria de partir quando você tivesse certeza de que você iria para o céu? Ou preferiria viver mais sob o risco de ir para o inferno? Ponha nas mãos de Deus a sua vida. E confie a Ele não somente a sua vida, mas a vida dos seus. Não há por que nós nos revoltarmos, meus irmãos, quando o Senhor escolhe levar aqueles que um dia, por conta própria, por iniciativa própria, Ele deu a nós e fez fazer parte da nossa vida. Os filhos que você tem não são seus. Os pais, dê um tchauzinho aí, ó. Olha a sua volta, quantos pais? Está vendo algum pai dando um tchauzinho? Olha para ele e diga assim, os filhos que você tem não são seus. São de Deus. As mães, dê um tchauzinho aí, ó. Não, as mães de homens, de rapazes, dê um tchauzinho. Os filhos da senhora não são seus. Inclusive gostaria de lhe dizer que virá uma mulher e vai levá-lo, se já não levou. Para a senhora ver que não é seu. E às vezes nós nos revoltamos porque um cônjuge foi levado, porque um filho foi levado, como se nós fôssemos os donos. Quando nós deveríamos agradecer a Deus pelo presente que essa pessoa foi na nossa vida, pelas alegrias que nós compartilhamos, pelas histórias que nós vivenciamos, pelo bem que você pôde fazer a essa pessoa e ela pôde fazer a você, e isso ninguém vai tirar de você. Mas Márcio, é muito cruel que a gente perca esta pessoa. Só perde as pessoas que amam quem não tem fé. Porque aqueles que partiram antes de nós não perdemos. Eu não perdi o Padre Jonas, eu ganhei o Padre Jonas para a eternidade. E um dia nós vamos estar juntos de novo para nunca mais nos separarmos. E algumas pessoas inclusive dizem assim, parece que o Padre Jonas está mais vivo do que antes, e está. Porque a nossa vida está escondida em Deus, e quando nós estamos em Deus, nós somos mais vivos do que antes. Se você quiser ter uma vida que não passa, você precisa buscar a sua vida em Deus, como esse homem aqui.